Chegou a hora de falar de cibersegurança aqui no Tech Hour. Esse é o nosso programa sobre tendências de tecnologia, mundo virtual, negócios e também inovação. Sobre tudo aquilo que já está mudando a nossa vida pessoal, profissional, financeira e muito mais. Aqui comigo está esse timaço de experts que você já conhece. Camila Achuti, a querida Lele Maine e também a nossa dupla imbatível do Código Fonte. Estou aqui com o Gabriel e também com a Vanessa. Nesse quarto episódio, o papo é sobre um assunto extremamente importante, que passa por tudo que a gente vem falando desde o nosso primeiro episódio. Porque não dá para pensar em nada relacionado à tecnologia sem pensar em segurança. Cibersegurança não é nenhuma novidade, mas é um tema que precisa acompanhar todas as mudanças tecnológicas e se atualizar com os novos desafios dos novos tempos. À medida que mais e mais dados são gerados, trocados e armazenados, a segurança é determinante para a entrega de qualidade dos serviços e para a experiência de usuários e empresas, com produtos de tecnologia, seja em software, na nuvem e também nos aplicativos. Mas as ameaças são muitas e a segurança cibernética precisa ser trabalhada em diferentes níveis, das redes físicas e dos programas até a educação final do usuário. Como é que funciona esse ponto, Vanessa? Conta pra gente. Olha, é um ponto extremamente importante, né, e que é muito difícil de ser conseguido, justamente que você tem que pensar ele do início ao fim. Eu acho que eu vou dividir aqui em 5 pontos principais, né? A gente pensar na segurança no ponto operacional, a segurança de rede, a segurança da nuvem, a segurança da aplicação ou do aplicativo em si e a segurança, como você falou, pensando no ponto de vista do usuário, né? Então, aquela educação do usuário. Tentando explicar aqui um pouquinho de cada uma delas, a segurança operacional é quando a gente fala dos dados, né? Onde eles estão armazenados, de que forma eles estão armazenados e principalmente da forma como eles são acessados. Então tem um pouco da governança da empresa, do esquema de permissões que cada aplicação deve acessar determinado dado. Então tudo isso está envolvido nesse momento. A segurança de rede, aí a gente fala dos protocolos de segurança, né? Até mesmo a segurança física da rede, né? Porque você não pode deixar um roteador exposto onde alguém chega lá e simplesmente pluga um cabo e consegue acessar a sua rede. Então, até nisso tem que ser tudo muito bem pensado. Na segurança da aplicação, aí entra muito aqui o nosso lado, né, dos desenvolvedores. Então, é você realmente conseguir pensar ali, talvez, num code review, nas melhores práticas para você estar programando e não deixando nenhuma brecha disponível. A segurança da nuvem também tem muito a ver com a permissão. Então, hoje é muito comum utilizar grandes provedores de nuvem que, às vezes, por mais que eles disponibilizem inúmeras soluções de segurança, às vezes uma simples brecha de que você criou um usuário geral e ele tem acesso a todo o que está disponível na nuvem, que está sendo utilizado por aquela aplicação, já é o suficiente para se fazer. Configuração mal feita já pode estragar, exatamente, né? já era, né? Já estraga tudo. E o usuário final também é outra porta que é uma talvez das mais difíceis, porque acaba realmente fugindo, às vezes, um pouco de todo esse controle da empresa, né? Então a gente pensa, óbvio, no usuário enquanto o funcionário da empresa, que hoje, imagina, né? Um tempo atrás estava lá dentro da empresa, num ambiente fechado, seguro. Hoje ele está em casa, acessando o Wi-Fi dele, acessando o Wi-Fi da cafeteria que ele foi trabalhar. Então tudo isso gera ali novas brechas de segurança, né? Gabriel, como é que você vê essa questão? Porque esse ponto do perímetro é fundamental, né? Com certeza. Fazendo uma analogia aqui com a segurança patrimonial, se no passado a empresa tinha uma catraca, a catraca agora está na casa da pessoa, né? E esse aspecto de treinamento também é fundamental. Como é que você enxerga esses 5 pilares? Olha, é muito importante, nós, enquanto programadores, quando a gente está estudando, a gente sabe que desde o iniciozinho ali, um código que você cria é uma abertura potencial que você pode deixar para o aplicativo. Não necessariamente, às vezes, o código em si está inseguro, mas, às vezes, ele rodando dentro de determinadas plataformas e de determinadas formas, ele pode se tornar inseguro. Um exemplo bem simples disso é, por exemplo, quando provavelmente todo mundo que utiliza a internet já fez upload aí da sua imagem, de uma foto, né, para um site. Quando a gente faz essa ação de pegar uma informação que está na nossa máquina e jogar para um provedor,
Isso tem que ser feito de uma forma criteriosa na hora de programar, porque isso sim pode abrir uma brecha para outras pessoas acessarem. Imagina que ao invés de uma imagem, né, um JPEG, uma foto, você suba um arquivo que está mascarado como se fosse uma imagem. Se para quem está programando, a gente joga essa informação para dentro de um diretório, né, uma pasta, num servidor, pode ser um servidor em nuvem, um servidor qualquer, e você consegue executar aquele arquivo que foi para a nuvem, isso abre uma brecha que a pessoa pode, na verdade, encontrar todos os arquivos que estão ali e, a partir dali, por exemplo, conseguir listar o código-fonte da aplicação. Então, por isso que todas essas camadas, desde a camada da aplicação operacional, ela tem que ser revisada por profissionais que realmente entendem do que estão fazendo. Pô, isso é fantástico. Aqui no Tech Hour nós ficamos sabendo dos bastidores, né? Então, quer dizer, uma coisa que pode ser absolutamente ingênua pode abrir as portas e criar um grande problema de cibersegurança, né? Então, os dados, tanto de pessoas físicas quanto de empresas, sempre circularam. Na pandemia, quando tudo passou a acontecer ainda mais na nuvem, aí sim que aconteceu um salto no volume de troca desses dados. Eles são usados absolutamente o tempo todo, em operações bancárias, no software do condomínio onde a gente mora, na academia que a gente frequenta, tudo isso daqui não é para assustar, tá? E a mesma coisa acontece com dados de uma empresa, usados desde os programas de controle de horário dos funcionários até sistemas super complexos e sigilosos. Então, quer dizer, a gente falou um pouco sobre isso no episódio de Web3, mas vale retomar esse ponto e também se aprofundar nele, que é a diferença entre o uso de dados e a segurança dos dados, né, Camila? Esse é um ponto também fundamental. Os dois termos parecem muito parecidos, mas na verdade não é bem isso, né? Perfeito, Arthur. Quando a gente está falando de uso de dados, a gente está falando de comportamento. Como que a gente está se protegendo, qual o nível de exposição que a gente está se colocando aí nas redes sociais, principalmente. Quando eu estou falando de segurança, eu estou falando de infraestrutura, eu estou falando de uma camada, né, de provedores de serviço que me permitem garantir que não vai ter vazamento de dados, por exemplo. Queria ressaltar que nenhuma legislação coloca limites de segurança. Ninguém está ali descrevendo o que é essencial. A gente coloca limites de privacidade, ou seja, como é que a gente vai se proteger enquanto usuário, quem é titular, quem tem posse desses dados que já estão transacionando por aí na web. Fantástico, porque parece que esse assunto está só relacionado à tecnologia, né? Então, será que usa o software A para proteger a infraestrutura B? E, na verdade, nós estamos falando aqui muito sobre os usuários, sobre as pessoas. E sempre lembrando que um sistema é tão seguro quanto o seu ponto mais frágil, né? Então, é isso que nós temos que pensar. Então, vamos para a próxima aqui. A gente está falando que cibersegurança é a prática para proteger redes, servidores, computadores, aplicativos, tudo que envolve esse ecossistema de ameaças cibernéticas e ataques maliciosos. Lelê, chegou a sua vez. Que ameaças são essas? Os famosos malwares, né? São aqueles softwares mal intencionados. Quem nunca, né, clicou no link, instalou e chegou um cavalo de Troia de presente, né, com a imagem que ele baixou do Google. Então, são esses softwares mal intencionados que, ao terem acesso ali à nossa rede, ao nosso computador, eles de alguma forma ali prejudicam, né, os nossos dados. Ali, quem está por trás daquele software mal intencionado tem acesso aos nossos dados. E isso, né, se a gente pensar lá atrás, quando a gente usava, né, a internet mas como forma de pesquisa, né, não da forma que nós utilizamos hoje, né, que na verdade de tudo a gente tem, por exemplo, no nosso celular, o nosso risco hoje é muito maior, né, se tiver contato com desses softwares. Então, os spams, os ataques do man in the middle, né, que é aquele acesso ali que entre duas pessoas acaba sendo interceptado, absorvendo ali as informações e até alterando esses dados dessas duas partes. Então, são coisas nesse gênero aí. Eles são muitos, se multiplicam a todo momento. Eu tenho certeza que você já abriu a sua caixinha de spam do e-mail e estava lá cheio de presentinhos malwares prontinhos para acessarem a sua rede e roubar os seus dados. Lelê, então a pergunta é a seguinte, né? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? E não só e-mail, né? Tem SMS, o Zap, todas essas ameaças também vêm
por todos os meios possíveis, né? Verdade. Quer dizer, as ameaças também são omnichannel, né? Bom, basta usar qualquer tipo de tecnologia que existe algum tipo de risco envolvido. Mas a cibersegurança, feita de forma séria, está aí justamente para garantir a nossa paz de espírito ao usar a tecnologia. Aliás, esse é um daqueles assuntos cheios de mitos, e é por isso que agora chegou o nosso quadro para esclarecer essas questões polêmicas. Essa brincadeira a gente já fez aqui antes. Eu leio uma frase e vocês dizem se é mito ou se é verdade. E a cada rodada, um de nós vai comentar a sua opinião a respeito desse tema. Então vamos lá, primeira frase. Usar dados na nuvem é algo perigoso. Vamos lá. Todo mundo? Aí, Sim. 3, 2, 1, revelando. Verdade. mito. Verdade? Verdade. Como assim? Hã? Ih, Sério mesmo? Ai, Depende, ai, ai. gente. Vai, Não, depende. pode um Vanessa, depende? por favor, vai lá, sua vez. Minha vez? É, Olha, eu adoraria depois que a tivesse Lelê. um depende aqui, um meio termo entre o mito e verdade. Porque eu acho que acaba dependendo muito, às vezes, de como o usuário se comporta. Então, pensando no usuário, eu fico com medo de cravar que é um mito, entendeu? Entendi. Porque por mais que o provedor te ofereça toda a segurança, se a aplicação não foi bem desenvolvida, se o usuário não tiver ali todo o traquejo de se proteger, a nuvem não vai ajudar. Essa é a vantagem de ter aqui os segredos de quem conhece por trás das cortinas, né? Essa é a vantagem, Mas vamos lá, verdade. Lelê, qual que é a tua opinião? O meu contraponto é que a gente usa praticamente tudo com a nuvem, né? É o que a Vanessa comentou. Se o usuário não souber utilizar, né, a gente não tem como garantir a segurança. Mas eu fico aqui do ladinho em que eu adoro a nuvem, usufruo muito dela e nada aconteceu comigo até o momento, e eu acredito que para a maioria das pessoas, porque senão não seria algo tão popular, né, que está na mão de todo mundo hoje. Olha, mas eu concordo plenamente com o que você falou também, tá? Em minha defesa, tá? Por favor, gente, hashtag eu amo a nuvem. E eu, de alguma maneira, me traz uma tranquilidade, porque sendo uma nuvem conhecida, eu sei que tem algumas camadas, né? A gente Sim. chama de security shields, né? A turma né? Que manja dos rolês. Security shields, a gente tem camadas de segurança, então me traz uma calma sabendo que eu não estou exposta. Então, eu acho que é mito. Só para fechar esse primeiro tema que é polêmico, Vai, logo de sim. largada, quando as pessoas me perguntam, poxa, Arthur, mas você mantém todos os teus arquivos em tal nuvem? Eu falo, eu tenho certeza que eles são bem melhores do que eu gerenciando Exato, arquivos. é isso. Sim, também Pra mim acho. é Muito isso. melhores do que eu. Segunda frase, Vai. todo computador precisa de antivírus. E aí? Mito ou verdade? Já escolheram? Não rola um Ah, eu depende vou ficar- também não, gente? Ah, Vanessa. Vai. Vamos lá. lá. 3, 2, 1 e... Verdade. Verdade. Ah, Verdade. Essa tava fácil. Essa Mas foi peraí, fácil. mas antivírus não é uma coisa que nós falávamos até antes da internet? Eles continuam na moda? Quem que pode me ajudar aqui? Vanessa, o que você acha disso? Eu acho que eles continuam, né? Eles são uma barreira ali, querendo ou não, né? Eles nos protegem. O problema é justamente, mais uma vez, o usuário, né? Não adianta você ter um antivírus que não é atualizado, um antivírus muito antigo. Então, ele não vai fazer nenhum tipo de milagre se você clicar lá naquele e-mail, dar permissão. Então, o usuário aí acaba E se vocês me permitem, eu acho que está cada vez, né, a identidade que a gente tem do antivírus ainda está muito na década de 90, né? Que a gente instalava e tinha que atualizar. Hoje em dia, grande parte dos computadores, aplicações, sistemas operacionais já vem com isso nativo, né? Com essas garantias de privacidade e segurança nativas. Mas não quer dizer que o antivírus não está lá, né? Talvez não tenha agora uma necessidade de interação, mas ele está lá com certeza. Por isso, é verdade. Até porque nós temos que lembrar que quem desenvolve sistema operacional é altamente interessado em que isso funcione de forma impecável, né? Vamos para a Perfeito. próxima. Vai. Vamos. Ataques cibernéticos só acontecem quando a gente dá mole. Falamos tanto sobre a responsabilidade dos usuários, então vamos lá. 3, 2, 1 e... Mito. Mito. Mito também. Ah, Mito. easy. É. Esse aí acho que é unânime. E aí, Camila? É que o dá mole, né? É relativo primeiro, né? Mas eu acho que a dificuldade aqui é
para cada nova tecnologia surgem uma série de outras possibilidades, né? Da mesma maneira que a gente avança, do ponto de vista tecnológico, avançam também os ataques, as novas estratégias. Então, não é só uma questão de dar mole. Acho que mesmo que a gente se mantenha estudando, fazer esse acompanhamento na velocidade que rola essa atualização é quase impossível. Então, eu não acho que é só uma questão de dar mole, não. Verdade. Muito bom. E para fechar, Vamos. qualquer clique na internet pode ser um risco? Não rola um depende, não. Eu também queria. Eu queria um depende. Não, Vamos lá, escolher, vamos lá. vai. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Mito. Verdade. Eita, Verdade. que dividiu o áudio. Tan, tan. E aí? Gabriel, começa contigo aí. Por que verdade? Olha, eu acho que é uma verdade não completamente absoluta, Mais ou menos. mas de forma geral porque mesmo um clique genuíno dentro de um sistema bancário, por exemplo, na web, mesmo o usuário olhando lá bonitinho, tá o cadeado fechadinho e tá a URL bonitinha, se por trás da rede dele tiver, por exemplo, um ataque de troca de DNS, ele não vai saber que ele não está acessando um site genuíno. Então, aquele clique, aquela informação que ele entrar ali, de alguma forma pode ser interceptada por outras pessoas. Ou seja, esse é um tipo de ataque, né, ataque de rede, que pode... e a pessoa nem percebe que está sendo feito. Mas, de forma geral, eu não quero dizer que todo clique necessariamente seja uma ameaça, né? Só aqueles cliques realmente que já está muito difundido aí. É o receber um SMS com um link suspeito, um e-mail com um link suspeito, um zap com um link suspeito. Esse, de forma geral, é mais arriscado, né? Mas existem várias formas de se atacar e de criar ali uma ameaça que muitas vezes o usuário mesmo ele não está sabendo o que está Total. acontecendo. Né? Verdade. Mudei de ideia também. Também me convenceu. Olha só, nesse 3-2 me convenceu, porque todo clique, o meu argumento seria, depende do clique que é dado. Mas aí você está me trazendo essa hipótese aí de que realmente qualquer um de nós, né? E mesmo quem é expert em tecnologia pode sofrer com algo como você falou. Então, quer dizer, tá aí. É importante estar sempre bem informado, para saber sempre o que é mito e o que é verdade. Especialmente sobre um assunto que é tão importante. Na prática, quando a gente fala em cibersegurança para empresas, de que tipo de serviços a gente está falando, afinal de contas, Camila? Hoje em dia, todo serviço que está na internet, que usa, né, dados das pessoas, tem que ter lá um /portal do titular, onde a pessoa pode pedir acesso a todos os dados que aquela empresa detém, né, sobre ele, e inclusive pedir a deleção física, ou seja, não é que você vai só me tirar da lista de e-mails, eu quero que você apague tudo que está lá. Bom, e agora eu quero escutar a nossa dupla do código, que é expert em informação, em desenvolvimento. Vocês acham que esses temas de cibersegurança, eles estão embarcados na formação de tecnologia? Existe uma carreira específica ou hoje são temas indissociáveis, inseparáveis? O desenvolvimento de produtos, de aplicativos, enfim, e a cibersegurança? Com certeza, existem vários tipos de formações, coisa que não acontecia no passado. Geralmente, as pessoas, para irem para essa área, ou elas migravam, elas eram desenvolvedores de software ou especialistas em rede e iam para a área de cibersegurança pela necessidade, às vezes, dentro de um projeto. Hoje, não. A gente já consegue ver até cursos universitários focados nesse tipo de assunto, inclusive focados nessas categorias que a gente citou no início, de segurança operacional, segurança de rede, né, e por aí vai. E com certeza o que se destaca hoje no mercado, se a gente pode dizer assim, são as certificações. Existe certificação ISO, inclusive, direcionada para a segurança também da informação. Então, muitos dos profissionais que estão entrando hoje no mercado e que se identificam com a área de segurança, elas podem ir atrás dessas certificações, que com certeza elas atestam muito conhecimento sobre cada camada, né, sobre essas várias camadas de segurança. Agora,
Desculpa. Por favor. Ainda assim, é uma carreira que demanda uma quantidade de profissionais imensa, né? E assim, é difícil porque você não consegue virar um especialista em segurança, né? Seja em qual das áreas que for, apenas com a formação. É preciso realmente estar um pouco calejado ali com o dia a dia da profissão. Então, isso acaba sendo muito difícil, né? Porque hoje você demanda profissionais que tenham uma expertise técnica muito grande, mas ao mesmo tempo quem está chegando são os júniores, que às vezes ainda não têm todo esse know-how necessário. Então, é uma área que está crescendo absurdamente, né, pela quantidade de ataques que a gente vê diariamente aí notificados em todos os jornais e tudo mais, mas é uma área que demanda ainda uma quantidade imensa de profissionais. Inclusive certificações profissionais não técnicos, né? Então, a gente vê muitos advogados, administradores conseguindo essa formação, né, em cibersegurança, por exemplo, para conseguir fazer esse cross, né, com a área deles. Então, eu vejo até oportunidades para profissionais não técnicos que queiram migrar para uma área mais tecnológica. Fantástico. E dentro desse assunto que ele é tão vivo, tão dinâmico, que passa por tantas evoluções, Lele, o que se destacaria? O que está acontecendo e o que nós podemos esperar dentro desse mundo da cibersegurança? Olha, eu acho que conforme as tecnologias vão se reinventando, os crimes cibernéticos também vão se reinventando, né? Então é importante a gente olhar pelo lado de que a inteligência artificial é muito legal, né? Revolucionária, todo mundo adora, mas eles também estão revolucionando os crimes cibernéticos, né? Eles estão usando, por exemplo, biometria para burlar e acessar os nossos dados, ou até mesmo alterar a voz de autoridades ou de executivos para pegar ali os dados, as informações. Então a gente tem que ficar atento, né? Porque quanto mais tecnologias vão surgindo, mais eles vão se reinventando e trazendo esses crimes cibernéticos para a tecnologia que a gente está utilizando ali atualmente. A internet das coisas traz muitas novidades, né? Mas com isso, quanto mais dispositivos que a gente tem conectado, maior pode ser a vulnerabilidade dos nossos sistemas, né? Muito interessante esse ponto que você trouxe das deepfakes, né? Que é a criação desse conteúdo através de inteligência artificial, esse conteúdo sintético, que está ficando virtualmente impossível diferenciar, né? Sim. E isso se conecta também com o nosso episódio de metaverso, onde a Camila falou que o metaverso seria essa falta de barreiras, né? Então, com deepfakes, nós estamos chegando perto disso, o que é um pouco assustador, né? Então, gente, eu estou muito feliz com tudo que a gente fez aqui ao longo desses 4 episódios de Tech Hour. Nós falamos sobre metaverso, descentralização financeira, Web3 e cibersegurança. Foi tanta informação bacana trocada de uma forma descomplicada. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu. E se você perdeu algum dos nossos episódios, volta aqui e assiste. Tá tudo muito legal. Quero agradecer aqui Camila, Lele, o Gabriel e também a Vanessa. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente ao longo dos nossos episódios. E até a próxima! Tchau, tchau!